Olá pessoal, está começando o Chão e Paz. Hoje nós vamos mostrar como os acompanhantes de pacientes hospitalizados são ajudados em uma casa de acolhimento. E a proximidade do dia 2 de julho nos faz voltar os olhos para a história da Bahia. Aqui, as lutas da independência tiveram forte participação da igreja. E esse é o tema da entrevista desta edição. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no Chão e Paz. As lutas da independência do Brasil na Bahia tiveram participação de personagens importantes não apenas no campo político, mas também na história da igreja. Confira os detalhes na entrevista a seguir. Olá! O programa Chão e Paz de hoje traz uma temática para a nossa entrevista que eu acredito que você ainda não fez uma ponte com a Igreja Católica. Nós vamos conversar sobre a independência da Bahia e a participação da igreja nesse movimento popular tão significativo para a nossa história. Para falar sobre isso, convidamos o padre Jurandir Dantas, que é pároco de Deus Menino no Engenho Velho de Brotas, também professor de História da Igreja. Seja bem-vindo, padre, ao nosso programa. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui e colaborar um pouco. Dizem que quando a gente estuda a história, o conhecimento da história de um povo ajuda muito a entender o presente. O senhor que trabalha com essa temática, que ajuda na formação dos seminaristas, concorda com isso? Plenamente, porque a história ela é a memória da vida que se desenvolve desde o indivíduo até o contexto social, família social, contexto trabalhista, nação, mundo, onde ele está, né? Então é fundamental a gente ter presente a nossa história para a gente saber até como se posicionar hoje e amanhã também. E nós estamos numa arquidiocese que tem uma riqueza histórica muito grande. Nós somos a igreja mãe do Brasil, aquela que iniciou todos esses trabalhos no Brasil. E com certeza um fato marcante é a história do 2 de julho, é a presença, a participação, e a gente tem várias figuras que o senhor vai poder nos ajudar a conhecer melhor. Justamente porque a nossa vida cristã, religiosa, não é diferente da nossa vida cidadã. Nós somos a mesma pessoa no contexto de filho de Deus e de cidadão. Então é importante que as duas coisas caminhem juntas. E o próprio Jesus nos diz que devemos evangelizar, promover a vida, defendê-la. A igreja nos convida a defender a vida do nascer ao morrer. Então a atividade política também, a política de verdade é também uma defesa da vida. A gente sabe que todo o movimento do 2 de julho ele foi impulsionado também pelo povo. De que maneira se deu a participação da igreja neste contexto? Se dá desde o século XVIII, quando no Brasil as pessoas de cultura começam então a pensar cientificamente ou se ligar aos aspectos científicos, também o iluminismo que estava vindo da França e contagiando o mundo inteiro. Então, desde aquele primeiro momento, as pessoas todas, de um certo nível de cultura, de igreja ou não, começaram a se envolver nessas questões, da ideia de liberdade, de igualdade, fraternidade. E esse é um pensamento que vai colaborar muito depois para que ativamente a igreja participe dessa grande onda explosiva que resulta no 2 de julho. E o senhor pode contar para a gente um pouquinho os detalhes dessa participação da nossa igreja nesse movimento? Claro que sim. A gente pode começar lá atrás com a Conjuração Baiana, para nós muito conhecida como Revolução dos Alfaiates. Na Praça da Piedade, ali nós temos, em cada portão da Praça da Piedade, 4 nomes dos principais promotores daquela ação, que depois foram ali enforcados, e a gente percebe que desde aquele momento os clérigos, os padres, tanto diocesanos quanto religiosos, eles já estavam envolvidos, porque por pertencerem àquela camada da sociedade que tinha acesso à cultura, eles eram que promoviam também promoviam a ideia de liberdade. Tanto que depois que todo aquele movimento é descoberto e os principais revolucionários são enforcados, e então documentos aparecem dizendo
informando o número de padres, por exemplo, 14 franciscanos, 48 clérigos, e depois um documento ainda acrescenta dizendo que aqueles padres que promovessem para o povo simples a ideia de liberdade e independência de Portugal deveriam ser acolhidos como cidadãos colaboradores. Aqueles outros que não colaborassem da mesma forma deveriam ser punidos com morte. Então, é um elemento muito forte a presença de sacerdotes e também de leigos envolvidos na vida da igreja na questão da independência do Brasil. E nessa história do 2 de julho, a gente tem uma figura importantíssima que é Joana Angélica, né? A Madre Joana Angélica. Lembre pra gente um pouquinho como foi essa história dela, da defesa do convento. Ela é uma jovem aqui de Salvador, nascida aqui mesmo, entra no convento com 20 anos de idade. No período era proibido a entrada de noviças no convento. Ela entra com autorização especial do bispo e ela vai ocupar no convento várias funções, todas, do lazer, do orar ao trabalho. Ela ocupa funções as mais variadas, inclusive sendo abadesa por 2 vezes. E o episódio se dá em fevereiro do ano da independência não aquela proclamada por Dom Pedro, mas sim, a nossa um ano sim, depois, 1823. E em fevereiro, soldados portugueses batem a porta do convento, acusam as religiosas de esconderem dentro do convento revolucionários que poderiam estar tentando justamente promovendo a independência, querem entrar. Ela então diz para eles que não seria possível e só por cima do seu cadáver. Eles não pensam 2 vezes. Ela então é morta por eles. Ela cai sangrando num sofá de palhinha que estava ali ao lado. E a partir daí, claro, é uma marcha da independência. Mas esse é o fato real da resistência dela. Sim. E eles não tiveram mais coragem, evidentemente, com aquilo tudo, não puderam mais entrar dentro do mosteiro. O gesto heróico que fez a Joana Angélica, mártir da independência, foi motivado pela liberdade e também pela fé. Não sei se é um conflito ou se as duas coisas convergem, né? Mas a gente tem Joana Angélica mais como uma figura política, talvez não seja o termo mais ideal, mas assim, a figura que tentou salvar a pátria, né, defender aqueles que eram libertários, e não aparece muito a religiosa, né, aquela que fez essa defesa em nome da fé. Existe essa confusão ou não? Ou as duas coisas se encontram? Como é que a gente pode entender isso? As duas coisas se encontram. O problema é que quando a gente se aproxima de textos que falam da independência da Bahia, quando a gente se avizinha do período do 2 de julho, essa festividade de preparação, o que perpassa em nossa mente é a ideia da questão, é a questão política. Sim. Então a questão política se sobrepõe à questão religiosa e a gente acaba esquecendo que ela faz isso em defesa da fé, para defender a casa de Deus também, além, claro, ela tinha uma consciência política. Sim. E se ela tomou aquela posição, certamente porque era a favor da independência. E então as duas coisas estão juntas, a mulher religiosa e a mulher cidadã, sim, que também quer liberdade para o seu povo. É porque a gente se aproxima mais do aspecto político. Exato, e eu acredito que é importante a gente resgatar a figura da religiosa, né, daquela que deu a sua vida pela fé, que não é uma fé esvaziada, mas é uma fé contextualizada, uma fé com o pé no chão. Justamente, justamente. E ao lado de irmã Joana Angélica, a gente tem outras pessoas também. Nós temos o próprio padre que faleceu com ela, ele foi assassinado também naquele momento, Daniel Lisboa. Depois nós temos antes, né, bem antes, a figura do padre Francisco Agostinho, que tinha uma biblioteca riquíssima, e era um homem estudioso, um cientista, podemos dizer assim, e ele contribuiu muito porque ele tinha muito presente as ideias iluministas na cabeça, e ele contribuiu muito para a conscientização do povo. O povo não tinha acesso à mesma cultura, evidentemente. Então ele colaborou muito para esclarecer as ideias de liberdade aos seus pares e também àqueles que eram
culturalmente inferiores. E ele colaborou, é uma figura importante também no processo. E a Arquidiocese vem fazendo um movimento, uma organização para que Madre Joana Angélica também seja canonizada. Canonizada, existe já o pensamento e uma atividade que vai, dentro do seu percurso normal vai se desenvolvendo, e a gente tem uma esperança verdadeira de que no futuro a gente possa ter ela como mártir, não só da independência, Sim. mas também pela fé. Sim, e a nossa arquidiocese tem aí uma riqueza de mulheres que doaram suas vidas e contribuíram para a evangelização e também para o bem das pessoas, né? E aí a gente tem a irmã Nidalva, a irmã Dulce. A irmã Nidalva está num contexto de martírio, claro, diferenciado, mas também é um contexto de martírio. Sim. Então as mulheres estão de parabéns, né? São aqui na Arquidiocese 3, na frente dos homens. E aí depois dizem que não tem espaço para mulher, tem espaço, que não tem não é visibilidade, verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a mulher está aí. Hoje a mulher está num contexto familiar, social, político, trabalhista, em pé de igualdade com o homem, claro, não ainda reconhecida da maneira que deve, mas tão capaz quanto. Sim, e que bom então que Madre Joana Angélica possa interceder por nós, nos dê essa coragem também para vivenciar os desafios cotidianos, políticos, né? Esse momento que a gente vive. A gente vive um momento agora difícil, não é? Porque é um momento onde a corrupção vai sendo cada dia revelada e isso angustia muito o povo brasileiro, e a gente percebe que deveríamos sermos mais presentes, mais cobradores, mas o comodismo muitas vezes nos trai e a gente deixa as coisas continuarem da forma que estão. Então são alertas para que a gente tome posição e lembrar que todos nós somos responsáveis pela liberdade do Brasil ainda hoje, não é? Sim. Para que o processo continue sempre. Muito obrigada, Padre Jurandir, pela sua presença e volte em outra oportunidade ao nosso programa. Foi um prazer, eu que agradeço. Voltarei sempre que possível. A Casa de Acolhimento de Nazaré existe há 10 anos e é um verdadeiro suporte para quem não tem onde ficar enquanto aguarda a alta hospitalar de familiares. Vejam os detalhes na reportagem. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos, enterrar os mortos, assistir os enfermos e dar abrigo aos peregrinos. Essas são as 7 obras de misericórdia corporais e que são realizadas diariamente por inúmeras pessoas e comunidades que enxergam no próximo o próprio Jesus Cristo. Na nossa arquidiocese, a forma mais concreta, o Papa Francisco, na sua bula de proclamação do Ano da Misericórdia, ele diz que o amor, ele é concreto. Não se pode entender um amor que não tenha concretude. Então o Papa diz que essa concretude do amor se vê nas obras de misericórdia. E na nossa arquidiocese, essas obras estão aí estampadas em muitas comunidades, com sinais visíveis, como diz Jesus: mostre para os homens vossas boas obras, para que assim o Pai seja glorificado. Com esse olhar misericordioso que Jesus nos propõe, a paróquia Nossa Senhora de Nazaré acolhe há 10 anos acompanhantes de pessoas que se encontram internadas em hospitais de Salvador. Numa parceria com alguns hospitais aqui da região, a acolher esses irmãos e irmãs, que é justamente uma obra de misericórdia, acolher o irmão que mais necessita. Moradora de Tancredo Neves, município do sul da Bahia, Maria José de Jesus Nunes se viu preocupada quando teve que acompanhar o filho em Salvador. O jovem sofreu um acidente de caminhão e precisou ficar hospitalizado. A mãe encontrou o auxílio que precisava na casa de acolhimento. Dona Maria José, essa casa, qual o suporte que essa casa de acolhimento dá para a senhora? Ah, muita coisa, porque quando a gente chega assim, a gente fica desamparado, né, no hospital. Aí vem assistente social e já informa a gente, conversa direitinho, que a gente vem para aqui para ficar, tem tudo, tem almoço, tem janta e tem o café da manhã. É importante para nós. Nós todas aqui somos, cada uma de um município diferente, né? Cada um somos de um estado. Então aí a casa acolhe a gente de uma maneira tão ótima que a gente só tem a agradecer.
Acolher é dever de todos nós, mas essa ação encontra muitas dificuldades, segundo a assistente social da Pastoral da Saúde, Vera Lúcia Alves. É uma das dificuldades, né, que nós vemos, principalmente quando nós falamos, agora esse ano a gente fala assim, o ano da misericórdia. A misericórdia também, ela passa pelo cuidado com os peregrinos, com os enfermos, principalmente quando a gente vê no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz, era forasteiro e me acolheste. E muitos desses acompanhantes, eles se tornam forasteiros. Muitos vêm de outro município. Para manter esta casa, além da parceria com o Hospital Santa Isabel, que disponibiliza 3 funcionários, a obra social conta com a ajuda da comunidade, que realiza doações de alimentos, materiais de limpeza e roupas. As pessoas que vêm do interior, que não tinham onde ficar, e a gente faz esse acolhimento. O objetivo é esse. Além dessa ajuda que vem da comunidade, a Casa de Acolhimento conta com um carnê, no qual os interessados em colaborar podem fazer doações mensais de qualquer valor. Para ter acesso ao carnê, basta se dirigir à Casa de Acolhimento. Também são aceitas no local doações de notas e cupons fiscais. Como é que as pessoas podem ajudar a Casa de Acolhimento? Doando sua nota, seu cupom fiscal, alimentos, roupas usadas, alimentos não perecíveis, né? Porque a gente guarda mais. Mas se trouxer o perecíveis também, ajuda do mesmo jeito, que a gente guarda com verduras, fruta, com tudo que puder doar. Toda doação é válida, a gente recebe tudo, do sal à vassoura. Lucimeire Marques Magalhães também veio de longe para acompanhar a mãe. Moradora de Serrinha, ela vê a Casa de Acolhimento como uma base para que pais, mães, filhos, esposas e maridos possam se manter perto dos familiares que se encontram hospitalizados. Não só para mim, como para todas as outras que estão aqui, representa tudo. Porque, na verdade, o recurso que nós temos é pouco e aqui nós temos, né, café da manhã, almoço, janta, dormida, banho. E eu não sei o que seria de nós se não tivesse isso aqui para acolher a gente, porque, como eu já falei, recurso pouco, aí é um suco hoje, um milho cozido, outro dia um pãozinho lá fora, até onde o dinheiro desce. O mais importante aqui, justamente, é acolher com dignidade a cada pessoa que aqui vem. A Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Nazaré também recebe doações em dinheiro. Se você quiser colaborar, basta anotar os dados bancários que aparecem na sua tela. O Chão e Paz fica por aqui. Obrigada pela companhia ao longo desta edição. Para falar com a nossa equipe, o e-mail é chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. E se você quiser rever esta e outras edições do programa, é só acessar o nosso portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Lá você pode encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.